Bom dia, Na paz. estamos aqui em São Paulo, hoje é dia 1º de setembro de 2025, né? Um novo ciclo no calendário Oi, grego-romano. Thales! Aí, irmão, tudo bem? Logo Deus te abençoe. teremos novidades e a gente vai poder comemorar com mais do que café. Certo? É isso aí. Bom dia, irmãos! Ele tá empolgado hoje. Que a sua semana seja abençoada, meu querido. E estamos aqui com o tempo começando a abrir, né? O céu azul aparecendo e um novo direcionamento de Deus na sequência aqui do estudo bíblico, né? O Carlos Carlos, Bertolotto. ô Carlão, tudo bom aí no sul? Deus te abençoe. Isso. Ela fica me puxando pra lá e pra cá. É que você fica grudado aqui, ó. Amém. Vocês também. Deus nos abençoe, o Thales. Dando sequência no estudo bíblico, Papai do Céu pediu para dar sequência também na leitura, né? Semana Sim. passada nós finalizamos o livro de Gênesis, né? Com a história de José, né? José do Egito, né? Que na verdade não era do Egito, mas acabou Era de Canaã, mas mas a história relata, conta e foi já comprovado, porque todas as histórias bíblicas foram esmiuçadas por todo mundo, inclusive principalmente por aqueles que não acreditavam na Bíblia, e a gente deixa frisado aqui que tudo foi comprovado e cada vez que mexem mais, descobrem mais coisas para comprovação maior de tudo aquilo que está escrito, né? Então, sim, existiu tudo isto, toda essa história. Existiu, sim, em escavações, momentos em que a terra esteve numa escassez de muitos anos. Isso está comprovado nas escavações, né? E no Egito existia fartura, porque alguém que Deus tocou e capacitou e colocou à frente de um povo, teve como salvar o povo dele, que naquele momento estava se firmando ainda, porque Jacó e seus filhos estavam na seca em Canaã, mas José, o filho que foi renegado por todos os irmãos, mesmo por Rúben, né, que era o mais velho, né, que tinha a responsabilidade como filho mais velho de cuidar de tudo na sequência do pai, né, acabou aceitando o que os outros irmãos queriam fazer, porque bem ou mal, assim como Jacó, que não era um mais velho e sim ganhou essa primogenitura, vamos colocar esse ganhar entre aspas, né? Por ajuda da mãe, né? Por tudo tem enganado aquilo, o pai. né? Mas tudo isso já era sabido por Deus desde o ventre da mãe, porque Deus já deixou a sinalização de que aquele que vai vir mais novo vai reinar sobre o mais velho. E isso nos deixa também uma história paralela, que é tão importante quanto, que nós assistimos até hoje as brigas de nações, que vêm exatamente da inveja, do ciúme e de tudo aquilo que está encravado na carne. Quando a gente esquece que tudo vem de Deus, do celestial. E aí, quando a gente traz só para a carne superficialmente, um quer ser mais do que o outro. Ah, eu tenho
eu sou o mais velho, eu tenho a prioridade é de Deus, e ele fala quem é que realmente é o escolhido dele, assim como Davi é o escolhido dele, não era o irmão mais velho, assim como José foi o escolhido dele, não era o irmão mais velho, velho de idade, né? Assim como Jacó foi escolhido dele e não era o irmão mais velho, mesmo sendo gêmeos, e não era bonzinho também, porque escorregou um monte de vez. Porque ser escolhido de Deus não é ser perfeito, não. Não existe isso, né? Assim como Jesus foi escolhido, não e foi perseguido pelo povo dele. Olha só, a frase que fica na minha mente é: esse aí não é o filho do carpinteiro que a gente viu crescer? Os profetas não são valorizados na sua terra. E são perseguidos, né? Então, o que a gente precisa tomar de lição aqui é: não brigue com as escolhas de Deus, porque ele vai virar e falar: tanto faz o que você quer, tanto faz o que você acha, tanto faz a sua narrativa, eu vou continuar fazendo do meu jeito, porque você enxerga só o que está aqui na frente do seu nariz e eu estou vendo tudo. Inclusive aquilo que é feito sobre 4 paredes e todo mundo acha que ninguém sabe. Ele põe as claras e ele falou: no final dos tempos não vai ficar nada escondido, nada. Tudo vai vir à tona para que a sujeira que estava guardada tenha a oportunidade de ser vista por todos. E só assim aqueles que ainda têm dúvida que eu sou Deus possam escolher definitivamente andar comigo ou andar fora. E aí a escolha é livre. A intenção do Senhor é sempre promover oportunidades de cura e libertação. Né? Ele quer os dele. Mas ele também não manda na nossa escolha, né? Ele não criou robôs. Ele criou pessoas com liberdade de escolha. Aí muitos falam: mas se você não escolher Deus, andar com ele, respeitar os mandamentos, as leis dele, então você está perdido. Isso não é liberdade. Não, isso é liberdade, sabe? Porque ele deixa livre. Se você não quer... O peixe foi feito para viver na água, mas se ele quiser pegar e, né, dar uma de passarinho, vai pular morrer. do aquário, ele vai morrer. É a escolha dele. Né? Bora então lá? É isso. Vamos lá? Vamos para Êxodo. Então, livro de Êxodo, capítulo 1, começa assim: são estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, né, porque ele passou a se chamar Israel, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. O medo do homem. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais.
Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Mas, se nascer uma menina, deixe que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? E elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Porque será que você só teve menina a vida toda? Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Lembra de Noé? É a quarta, né? As orientações de Deus continuam sendo as mesmas. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer, a Miriam, né? A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. E de repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos. Então assim, Moisés não ficou indo pelo rio, entendeu? Diferente de muitas vezes que essa história é contada, né? De repente ela viu a cesta no meio da moita, né? E mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Então ele foi amamentado pela própria mãe. Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve esse menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. E ele foi criado pela própria mãe. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Precisa criar o desapego para que a criança A promessa está na criança. cumpra a sua missão. A sua missão. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Moisés já era homem feito. E um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando.
Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? E o homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Ou seja, ele não estava sozinho. Não adianta tentar esconder as coisas, né? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém Moisés se levantou e as defendeu e deu a água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde seu pai estava, ele perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E onde está ele? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. E depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: Gerson em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer hóspede, né? Porque ele era um hóspede ali. Eu sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro e os seus pedidos chegaram até Deus. E Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. E um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto. Então Moisés estava onde? No deserto. E foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava, a sarça, né? Então pensou: que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Eu estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Eu sei que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. E Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual que é o nome dele? Aí, o que eu digo, né? E Deus disse: eu sou quem sou. Quem sou? E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. E o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre,
e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que, se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão seus filhos e suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Então, assim, só fazendo um apanhado, tem 2 pontos altos aqui nessa história que eu quero ressaltar e você destrincha depois, que é o seguinte. Primeiro, a fé da mãe de Moisés, a Joquebede. Porque eu ouço muito, né? Que, olha o mundo do jeito que tá, como é que alguém pode botar um filho ainda nesse mundo, desse jeito? Ou mesmo que isso seja ignorado, às vezes a pessoa está numa situação de escassez, né? Muito severa e decide obedecer a Deus e ter um filho, né? E as pessoas julgam, né? Como pode ter filho nessa condição, né? E nesse contexto aqui, imagina, né? Diante de um decreto do faraó, que se corresse o risco de nascer menino, né? E seria morto, qual mãe, em sã consciência, se só vivesse pela vista e não pela fé, né? Iria se propor a isso. Mas ela teve essa coragem, né? E esse menino foi guardado ao longo desses 3 meses. E se ela não tivesse essa coragem, isso comprometeria a libertação de todo um povo. Então, a gente precisa entender que os filhos são herança do Senhor. E a gente não nega quando a gente tá para receber uma herança. Quem é que nega, né? Mas é quando se diz respeito a dinheiro. Então uma vida vale menos que dinheiro? Fica aqui a pergunta, né? Então, se fosse R$1 milhão ou R$1 bilhão, você não ia negar essa herança. Mas uma vida você nega, uma vida você pega e fala, não, daqui a pouco. Mas o plano de Deus, o Deus tem pressa para salvar seu povo, né? E só nos cabe obedecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que para que Moisés pudesse libertar aquele povo do Egito e depois levar aquele povo para o deserto, para que o Egito saísse deles, né? Moisés foi para o deserto primeiro. A princípio, por um erro dele que Deus permitiu, né? Então ele vai, comete aquele assassinato e corre para o deserto por medo de ser morto, né? E ele vive ali uma vida muito diferente do que um príncipe, né, estava vivendo até então. Ele come o pão que o diabo amassou, entendeu? Mas ele encontra Deus,
nesse deserto. Ele encontra Deus no monte. E Deus fala com ele, fala, volta. E vai lá fazer o que você tem para fazer, o que eu te fiz para fazer. Né? Você tem uma promessa até antes de você nascer. E Moisés escuta. Ele cambaleia. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir fazer sozinho. E por aí, depois a gente vai ler nos próximos dias, né? Como que é essa conversa constante de Moisés com Deus, que ele, meu Deus, né? O tempo inteiro falando, não vou dar conta. E de fato, sem Deus a gente não dá conta de nada. Zero, né? Mas o Senhor não largou a mão de Moisés. Em nenhum momento. Até o final. Né? Então, muitos de nós que estão passando por um deserto nesse momento ou saindo dele, o termômetro é esse. Logo, você vai ter que voltar de novo, mas dessa vez conduzindo o povo de Deus. Né? Cumprindo a sua missão, porque você já sabe o caminho, você já passou por aquilo. E vai ser fácil? Também não vai, porque vocês vão ver aqui, ao longo de todo o livro de Êxodo, todos os desaforos que Moisés teve que aguentar, né? Do povo que tinha sido liberto, que viu o mar vermelho abrir, né? Virar e falar, ai, quero voltar. Sendo que não estava passando fome, o maná estava caindo. Entendeu? Mas é isso, não vou dar tanto spoiler, né? E vai lá, Ralf. Bom, dos pontos que ali já estava focando e tocando, tem alguns detalhes. Em primeiro lugar, Deus sabe de tudo com antecedência. Mesmo que Ele nos dê a liberdade, né, de escolher, Ele cuida dos dele sempre. Ele escuta as lamentações. Então, no final de Gênesis, lá no livro contando de José, o povo foi salvo. Os 70, né, que era o início do povo, foi salvo. E tiveram a bênção de um faraó, que foi tocado por Deus a escolher um gestor que não era do povo dele, e que, se a gente for lembrar lá atrás na leitura, é só, né? José disse para o faraó, depois que dissertou sobre o sonho e tudo mais, e quando ele pergunta, e o que eu deveria fazer? E ele diz, o senhor deveria escolher uma pessoa capacitada. Virar para um faraó e falar, um líder do líder que pode cortar a sua cabeça, virar e falar, você precisa escolher uma pessoa capacitada para cuidar de tudo isso. Só com a unção de Deus, virar para uma pessoa que é, aos olhos do povo, dono de tudo, correr o risco de ser morto e virar para ele e falar, porque quando ele diz isso, ele diz, o senhor não é capacitado. Nas entrelinhas está aí, precisa escolher uma pessoa capacitada para cuidar de tudo isso, senão todos vão morrer. Deus já tinha a pessoa capacitada, que estava num deserto, na prisão, renegado pelos irmãos e tudo, era José. Vamos lá para Êxodo. Outra pessoa que foi protegida e capacitada e que tinha o passaporte do faraó. Era um neto de criação. Ele tinha o passaporte do palácio. Ele sabia e foi criado como um príncipe. Mas não era do sangue. E foi criado
exatamente para ter portas abertas no momento que Deus o tocasse e falasse: agora você vai voltar lá, porque aqueles que te perseguiam já morreram. E aí ele foi conversar com o irmão de criação, que estava no lugar do faraó. O Arão. Não. Não, é verdade. Verdade. O faraó, Sim. o filho do faraó. É lógico que ele não iria herdar, porque ele era de criação, mas ele foi criado junto. Então ele tinha a porta aberta para conversar. Mas ele não tinha a consciência da unção que ele estava recebendo. Isso ele recebeu no deserto. Né? Quem foi escolhido para ser a família acolhedora dele? Levita. Uma pessoa que guarda as leis. Sim. Sempre existe isso. José casou com quem? Com a filha de um sacerdote no Egito. Sempre tem o escolhido aproximado por Deus para alguém que vai direcionar ele e deixar ele sempre no caminho. E ele casa com a filha de um sacerdote também, né? Sim. O Jetro é sacerdote. Tanto que depois, mais para frente, vão ter orientações que Jetro diz para ele que no próprio deserto. Né? Mas aqui, voltando à palavra, o principal é: o Pai não desampara os escolhidos, e Ele capacita eles antes para poder orientar o povo na hora que eles forem para o deserto, serem forjados e limpos. Porque, como foi dito, né, também, o povo foi tirado do Egito, mas o Egito não foi tirado do povo. Que é a mentalidade de prisioneiro, né? De escravo. De anos. Sim. E de não lembrar que existe um Deus e que pode tudo. Porque eles viveram tanto tempo no Egito que eles pegaram a cultura egípcia de adoração a outros deuses e tudo mais. E é no deserto que o Senhor resgata a questão da construção do tabernáculo, de ter da adoração a Deus. Mas isso é bem depois. Mas é uma construção, é um processo, né? Sim, mas voltando aqui para o início, quando que Deus mexe em tudo? Quando o povo está preparado. Quando ele está preparado? Quando ele começa a orar e pedir: Deus, estamos sendo esmagados, nos ajude. Então, ele fala: chegou a hora. Porque até então, cada um estava se virando com a sua própria força. Agora eles já perceberam que não aguentam mais. Aí ele escuta. E é sempre dessa forma. Quando o povo vai acordar e dizer: eu quero andar com o Senhor sempre, eu não preciso esperar o perrengue chegar e eu não aguentar mais para pedir para o Senhor me ajudar, eu quero lembrar do Senhor sempre, inclusive nos momentos bons. Eu quero que o Senhor participe da minha mesa, não saia daqui. Eu quero festejar com o Senhor as vitórias que o Senhor me deu, não é a minha força. Quando Moisés vê o capataz judiando do velho, né? Chicoteando o velho, porque tem outras traduções aí que esmiuçam melhor esses detalhes. E ele vê isso e age com a própria força. Ele estava agindo, querendo libertar aquele senhor, aquele velho que era do povo dele, que ele ainda não tinha consciência completa disto, né? Ele não tinha maturidade para discernir isso ainda, só depois que ele foi para o deserto que ele entendeu. Mas ali
o interior dele estava clamando, estava dizendo: precisamos fazer algo para libertar o povo. E ele foi lá com a força dele e matou o capataz. A força dele fez ele ser o juiz que não precisava. Por quê? Quando Deus agiu e abriu o mar, todos os inimigos, inclusive o faraó, foram engolidos pelo mar. E ele não precisou levantar uma espada. Deus cuida de tudo. É isso que ele vai fazer sempre, inclusive nesse momento que a gente vive. E todos nós precisamos passar por um processo de resgate da nossa identidade, como filhos de Deus, para a gente exercer o nosso chamado. Então, Moisés, só no deserto é que ele entendeu que ele fazia parte do povo de Deus e não do palácio. Sim. Sabe? E uma vez que isso realmente, né, acontece, aí ele, claro, com todo o apoio de Arão, de Deus propriamente, Ninguém né? faz sozinho. Aí ele consegue fazer o que tem que ser feito. Mas nós precisamos passar por isso também, né? Não, às vezes a gente vive uma vida inteira achando, né? Eu sou filho do fulano, do ciclano, do beltrano, esses laços de sangue da carne. Esquece a essência. E não. Eu sou filho de Deus. Entendeu? Meu reino não é desse mundo. Sabe? É isso. E precisamos lembrar lá nas parábolas do Novo Testamento, mas isso já se aplica aqui no Velho Testamento também. O joio e o trigo crescem juntos. E não adianta tentar achar que você sabe quem é joio e quem é trigo e arrancar ele, porque você pode estar tirando um trigo que foi infectado, vamos dizer assim, né? Que está vivendo no meio do joio e achando que é joio. E precisa ser chacoalhado e limpo para mostrar: ei, você é um dos escolhidos. É a história do patinho feio. Né? Por isso que ele diz: quando o trigo acorda e vê que ele é trigo, ele se prostra. Mas o joio continua reto. Por quê? Porque ele não tem peso, o peso da consciência. Ele continua sendo altivez, tendo a sua altivez, o seu egocentrismo, a sua autossuficiência e achando que pode tudo com a sua força. Isso não quer dizer que os filhos de Deus também não agem assim. Moisés agiu. Só que ele foi tirado, levado para o deserto para ser limpo e para ser capacitado. Assim como o ouro. Você pega o ouro ali no meio, o ouro bruto, no meio da sujeira dos minérios, e você precisa levar ele para a fornalha para ser derretido e para as impurezas serem tiradas do ouro, para ter um ouro limpo, puro, né? Estamos falando da coisa bruta. Os filhos de Deus são assim. Nós fomos plantados aqui na terra, na carne, mas precisamos ter as novas vestes limpas e alvas que são dadas por Jesus. Pela fé nele. Pela fé nele, pelo Espírito Santo em nós, para que a gente possa verdadeiramente cumprir a missão que Deus nos deu antes de vir para cá. E é toda uma construção interna, silenciosa, que o Espírito Santo vai fazendo na gente, para que nos dê condições para a vida eterna, sabe? Por isso que existe uma notável transformação nos filhos de Deus, mas eles estão sujeitos a apresentarem comportamentos, né, que às vezes
não bate porque ainda está na carne, a gente ainda usa esse veículo, não tem muito o que fazer, né? Mas o trabalho silencioso está sendo feito. Sim. Então, Mesmo que ninguém enxergue. às vezes nem a gente. Não. Aliás, é bom que a gente não enxergue, porque senão a gente atrapalha. O exemplo está aqui, na palavra. O povo estava clamando, estava desesperado. E Deus estava olhando para eles falando, calma, eu já mandei Moisés, ele só está sendo treinado. Ele vai tirar vocês daí. E o povo não sabia, né? Então tem muita coisa que a gente está lá na agonia, no desespero, e Deus já está trabalhando. Há muito entendeu? tempo. Ele já está com a resposta pronta antes do seu questionamento, do seu choro. E às vezes só porque a gente não está enxergando, a gente acha que não está acontecendo. Deus não está fazendo nada. Não, que é isso? Ele está fazendo tudo. 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 Gente, a gente está aqui conversando com vocês, viajando, porque isso é viver a Bíblia. Desde que nós tivemos nosso encontro com o Senhor, face a face, Ele não fez a gente estudar isso daqui, ó, sabe? Só com um monte de papel e letrinha, não. Ele está fazendo a gente viver isso na carne. E a gente está exatamente nesse ponto. Logo a gente vai poder dar o nosso testemunho, pelo menos parte dele, né? Porque a gente não morreu ainda, tem muita coisa para fazer ainda, E né? aos olhos dos homens é uma loucura. E eu posso afirmar, é uma loucura. Mas é uma loucura muito boa. Porque ele dá a paz dele. Sim. E a gente olha para fora e vê esses absurdos acontecendo e fala, Pai, muito obrigado por cuidar de nós dentro da sua mão. Sim. Se não fosse isso, a gente não ia suportar. É um processo extremamente dolorido do ponto de vista físico, mental, emocional. A gente ainda não vai poder ter tempo de mesa, sabe, para poder falar que por vezes era enlouquecedor. Está sendo. Hoje é um dia muito importante, inclusive. Essa semana é muito importante. Né? Mas é tudo para a honra e glória do nome dele. Para Exatamente. que ele possa provar para os incrédulos que ele continua sendo Deus. Não é nada sobre nós. Nada. A gente é só vaso. Né? E por muitas vezes, nesse final de semana, nesse sábado, o último dos, né? Porque os sábados são maravilhosos por aqui. Principalmente o começo deles, a sexta-feira à noite. Eu perguntava, pai, mas por que a gente? A gente não merece essa confiança toda. E Moisés falando. Por que a gente? Porque eu. Mas quem sou eu para questionar Deus? Aí ele responde, porque ninguém sabe o que eu sei. Ninguém conhece o coração de cada um como eu conheço. Ele conhece tudo. Ele sabe aqueles que, mesmo sendo pisoteados, nunca vão negar uma ordenança dele, sempre vão colocar ele em prioridade, em primeiro lugar, independente do que seja colocado como escolha, porque ele é dono de tudo. E missão dada é missão cumprida. A gente está aí com o nosso amigo assistindo, não sei se ele ainda está assistindo a live, mas ele começou, nosso amigo Thales, é Caveira, né? E meu caro, não passa desse mês que você vai vir para incorporar o batalhão. Você é um soldado de Cristo, poderoso. Ele te escolheu a dedo, né? E nós sabemos o quanto você fugiu, né? Mas não vai mais ter jeito. Tá tudo se cumprindo. Com uma rapidez, sabe? Então, novamente, seja bem-vindo. E acho que por hoje tá bom. É muita reflexão, né? A gente tem falado que esses vídeos que ele pediu pra gente começar a gravar há 3 anos são diários de bordo, né? Uhum. Tudo pra documentado. ficar registrado.
Exato. Quem sabe vira uma série da Netflix. Isso. Enquanto existir Netflix, né? Tem essa também, né? Enfim. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, uma boa semana. Que Ele esteja nos abençoando, nos dando discernimento, abrindo a nossa vista. Que Jesus derrame as suas bênçãos, sua graça e que o Espírito Santo esteja nos cuidando. Amém. Até a próxima.